Começando mais um Ravache Pod, bem-vinda, Yulia. Muito obrigada. O que teremos hoje? Hoje a gente vai receber o AD Júnior aqui. Na verdade, a gente já recebeu, né? Então Já. vamos dar esse spoiler, porque a gente já vai falar um pouquinho sobre os temas que a gente tratou aqui com ele. Aliás, foi muito legal o papo Foi. com o AD. É impressionante como ele é carismático, mas como ele também entende, né, do mercado de comunicação e de pessoas. Eu acho que esse é o ponto que chamou mais a minha atenção. Mas ele falou ainda de inclusão. Da importância da educação brasileira, né? Como isso acaba impactando todo o mercado, todo o nosso setor. O desafio financeiro, né, das pessoas, assim, por que a gente tem uma geração que sofre tanto com questões de finanças, de investimento, e aí ele tem o Superfinanças, né, e como a empresa tem atuado, né, o AD e a empresa tem atuado para diminuir esse abismo que a gente tem aí de entendimento de investimentos e finanças, né? Que mais? Ele também falou de case, ele trouxe o case aqui do Burger King, também trouxe o cases assim bacanas que fogem um pouco daquele estereótipo do que a gente está acostumado, né? E falou da questão do dinheiro, né? Exato. Dos CFOs, CEOs e do impacto que as decisões, né, que as empresas tomam têm no próprio negócio da empresa, mas também na sociedade, na questão de inclusão e a boa notícia é que está melhorando, né? Melhorou bastante. Também marketing de influência, né? Como muito isso bom, impacta. Muito bom. Foi bem longo e bem bom o papo. Vamos nessa então, né? E agora estou recebendo aqui o AD Júnior. Eu sou um fã do seu trabalho, AD, você sabe. Mas eu vou te apresentar antes e depois eu vou contar um pouco de como a gente se conheceu. Mas o AD Júnior, ele é diretor-geral da Brad Studios, uma plataforma 360 de comunicação que deseja implementar desde canais Fast TV, sites e aplicativos que desenvolvem dados e conteúdos sobre finanças, tecnologia, economia criativa, voltada para o público em geral. E hoje é um dos 10 executivos indicados pela Forbes Brasil para seguir nas redes sociais. Você seguir nas redes sociais. Bem-vindo, AD. Obrigado, fico muito feliz pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Cheguei um pouco atrasado, mas o pessoal não vai saber disso. Quem chegou, chegou na hora. Eu fiquei super feliz que deu certo, assim, e contando, né? Contexto. A gente se conheceu pelas redes sociais, Sim. Né? Eu não lembro quem começou a seguir quem primeiro, mas pô, conteúdo bacana aqui, eu acho que é pertinente, legal. E aí a gente foi se vendo em evento, né? Foi encontrando mesmo. evento, encontrava, eu ia falar, você ia falar. Isso. No evento e a gente... e aí da primeira conversa, pô, tem muita afinidade, né? Teve. Uhum. E aí fiquei super feliz que você conseguiu estar aqui hoje, até para entender, assim, né? Onde você está morando agora? Porque antes você estava... Conta um pouco da sua... Por que morou fora, está no Brasil? Sim, muito legal. Então, nos últimos anos, por conta dos projetos que eu trabalhei, nos últimos 4 anos, basicamente, eu fico mais no Brasil. Tá. Mas eu sou um brasileiro que teve a oportunidade de estudar fora, de morar fora. E onde você estudou? Na Alemanha e nos Estados Unidos. Eu fui bolsista. Mas a história final é que eu acabei indo morar na Alemanha e tenho uma vida lá. E por lá fico mais parte do meu tempo. E acabei... Como as pautas aqui aceleraram muito sobre diversidade, inclusão, eu comecei a voltar mais para o Brasil e estive capitaneando alguns projetos aqui. Então, eu passo mais da metade do ano aqui, agora. Mas que tipo de projeto, por exemplo? Para quem não conhece o seu trabalho, assim, eu super recomendo, acompanha o AD nas redes, porque tem um conteúdo muito relevante aí que você traz. Mas como que você chegou nesse patamar que você está de... já ouvi a expressão influenciador de influenciadores. Sim. Né? Ser um influenciador de influenciadores. Como foi a sua jornada, né? Para chegar nesse ponto, porque você também é um empreendedor, né? Você Sim, tem um negócio. Claro, sou empresário. Eu acho que começou muito porque quando nas redes sociais começou um embate de narrativas, principalmente eu sou a geração millennial, nasci em 1986, então eu aprendi junto com muitas pessoas ali. Eu fui aquele que fez, provavelmente você deve ter feito também, curso de informática, Windows, Word, Excel e Explorer.
que a gente... Você lembra disso? Eu sou um pouco mais velho. Eu confesso que eu ainda aprendi Basic, assim, né? Ah, tá. O DOS. Você foi lá. Pois é. Pois então, essa galera que nasceu aí, que são os millennials, a gente aprendeu a usar as redes e a gente foi vendo as redes sociais aparecendo na nossa frente. Então, assim, a partir do ano de 2002, por exemplo... 98 foi o ano que eu tive a primeira oportunidade de sentar na frente de um computador com internet, 1998. Eu me lembro exatamente desse dia e como eu comecei a utilizar, e eu fui um early user ali para muitas pessoas, principalmente pessoas negras, periféricas, para todo esse contexto, eu sempre gostei de utilizar as redes e sempre vi que ali tinha uma oportunidade de fazer muita coisa. Então, de me comunicar, de poder aprender uma língua, de aprender outras coisas, de conhecer outros lugares. Uma coisa que eu fazia muito no início das redes sociais era entrar nos sites de câmaras de turismo e de empresas de carro e pedia para me mandarem kit. Toda semana na minha casa chegava um kit de um já fazia recebidos. Chegava um kit assim, eu juro. Chegava um kit assim, uma vez chegou lá em casa um kit de Fórmula 1, nem sei de quem eu pedi. E eu me inscrevia lá, porque antes aparecia assim, quer receber uma revistinha nossa? Entra aqui. Isso não existe já há muito tempo. Mas naquela época existia. Eu tenho um grande amigo chamado Marcos, e que na casa dele tinha uma internet muito mais rápida. E a gente ficava sentado lá, a gente ficava a tarde inteira tentando entender o que era a internet. Isso era lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Pulo para lá porque esse meu interesse vai acabar causando que eu me torne uma pessoa que tenha maior afinidade com o uso de computadores e tal, ter feito os cursos. E aí... Quando começou a internet, o YouTube, já pulo lá para frente, começou a internet e o YouTube, eu comecei também a querer colocar as minhas ideias, as minhas histórias, as coisas que eu pensava. Era vlog, que existia. Lembro. E aí eu comecei a colocar ali esses conteúdos, assim, que já se perderam no tempo da internet também. Tem coisa que eu nem consegui acessar mais. E aí eu comecei a contar uma história também, que é a história de muitas pessoas que não vieram, né, da classe média alta, branca, brasileira. Eu comecei a contar uma história de Brasil que era um pouco diferente da história que as pessoas contavam. Queria contar também um pouquinho da história de como eu via a sociedade, como eu enxergava. E isso começou a fazer sentido para várias pessoas. E eu fui fazendo isso de forma constante e perene. Então, eu fui alcançando pessoas que estão comigo até... Tem 10 anos. Tem gente que está há mais de 10 anos me seguindo. Qual é essa história? Como foi sua infância? E aí esse salto, a gente sabe dos desafios que tem para todo brasileiro, né? Já morar fora já é para uma minoria, estudar fora, mesma coisa. Fui bolsista. Mas você foi bolsista. Conta um pouco, né, dessa trajetória, como que ela foi? Ah, tá. Bom, eu nasci na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu venho de uma família muito comum a todas as outras famílias, mas que ela tinha um grande diferencial. Eu tenho um pai e uma mãe que tinham um trabalho estável e que viviam uma relação harmoniosa dentro de casa. Isso já muda muito o panorama de muitas pessoas. Na corrida da vida já dá uma vantagem muito grande. Eu falo isso para todo mundo. Não adianta você nascer num castelo na Baviera e viver com tudo bagunçado, que não vai ajudar. Então, assim, tudo que eu queria fazer, estudar, a minha família sempre esteve ali. Eu tinha uma avó muito presente, um avô muito presente, os pais. Então, essa família equilibrada, na constância de viver um dia a dia, que mesmo com suas dificuldades e problemas, me proporcionava poder sonhar, me abriu portas para estar onde eu estou hoje. Então, eu sou muito agradecido ao meu pai, à minha mãe, à minha família. Então, isso foi basicamente parte do nosso core inicial familiar ali. O núcleo familiar era um núcleo familiar de pessoas que se entendiam de forma muito coerente. Então, isso para mim foi muito importante. Então, eu pude estudar, E quando eu era adolescente, eu ganhei uma bolsa do governo americano, chamada Youth Ambassadors, Jovens Embaixadores, e aí eu tive a minha primeira experiência indo para um programa que me abriu as portas. Daí, vários outros programas vão se abrindo. Quando você entra num programa, você vai abrindo em vários outros, até que eu venho dessa cidade, Juiz de Fora, que é uma cidade que tem uma fábrica da Mercedes. Então, alemão. Aí eu queria aprender a falar alemão, porque eu pensava, se eu fizer o curso de alemão, um dia eu posso voltar e ganhar
Ter uma vaga para trabalhar lá. Obviamente que isso não ia acontecer naquele momento, mas eu consegui, eu fui para fora e estudei alemão, e depois eu fui estudar mais, estudei comunicação, eu trabalhei para várias startups alemães lá na cidade de Hamburgo, que eram voltados ao mercado brasileiro. E isso me abriu várias portas. Qual é a sua formação, Adri? Comunicação. Em comunicação. Em comunicação. E o que é mais interessante é que dentro dessa formação, que é muito abrangente, obviamente, o que me abriu muitas portas foi a possibilidade de ser uma pessoa que meio que hackeia o sistema. Que é o seguinte, comunicação, mas ao mesmo tempo eu tinha um olhar... Eu fui trabalhar numa empresa chamada Dreamlines, que era uma empresa de venda de pacote cruzeiros, tá? E aí, quando eu estava lá, eu tinha um Facebook que tinha 53 pessoas da empresa Dreamlines. Aí eu falei assim, e se a gente usasse o Facebook para poder começar a comunicar com as pessoas? Para vender. E a Cecilia Scheid era o nome da diretora lá na empresa, nunca vou esquecer dela. Porque no dia que eu falei para ela desse negócio e tal, ela falou assim, a partir de segunda-feira você vai sentar aqui e a gente vai ver esse negócio junto. E depois disso eu nunca mais parei de entender como é que rede social trabalhava com gente. Então, eu resumo aí essa minha história. Porque eu comecei a entender que rede social era para além do que dava para vender, que dava para pensar, e aí eu fui me aventurando em várias coisas dentro das redes sociais. Criei portal, criei página LGBTQIAP+, na época que falava sobre LGBTQIAP+, que não era só LGBT. Na época que falava sobre corpos negros, mas que não sexualizava a gente automaticamente. Que falava assim, olha, pessoa negra que é um executivo e gay, uma pessoa negra que é... Então, eu comecei a trazer... O que eu queria trazer era bons exemplos para inspirar outras pessoas. Eu vou voltar um pouco aqui, né? É curioso, porque a sensação que eu tenho, conversando, te ouvindo aqui, muito do que você conquistou graças ao estudo, né? Sim, para poder estudar. E agora, a gente vê nas redes sociais, muita gente jovem, né? Criança, às vezes, dizendo assim, para que estudar? Eu vou virar influenciador digital. E você é um influenciador. Mas até que ponto esse discurso do não preciso estudar, ele se sustenta? Você conhece o universo da influência bem e da creator economy, né? E a leitura que eu faço, à medida que eu conheço pessoas que trabalham no meio, é justamente o contrário. Assim, nunca foi tão importante estudar quanto agora. E nunca foi tão importante. O que acontece com os jovens agora é que a dinâmica, a escola tradicional não entende a dinâmica que pensa esse jovem que é nativo das redes sociais, que é nativo desse lugar conectado. Sem dúvida. Então, essa escola que a gente encontra hoje, ela está muito defasada do dia a dia desse aluno. Não estou dizendo ela está defasada na forma de educar, mas nas ferramentas que se utiliza para chegar ao interesse desse jovem. Então, quando ele diz que ele não quer estudar, muitas vezes ele está dizendo que ele não quer estudar desse jeito. Ele até quer estudar, ele até quer entender. Mas ele quer entender na linguagem dele. Eu entendo desta forma, tá? Eu não sou... Não, você tem razão, assim. Eu estava conversando com uma adolescente recentemente, ela falou assim, olha, eu tô indo mal na escola porque eu quero fazer da minha vida, a escola não está me preparando. Meu contra-argumento foi, não, a escola não está te preparando só para saber uma equação, a escola está te preparando para acordar todo dia cedo, muitas vezes não querendo ir, você indo, está te dando uma resiliência que é importante para o dia a dia. Às vezes não é só sobre conhecimento, é sobre... A gente até estava falando aqui isso antes, né? Tá comprometido, a pessoa que entrega, a pessoa que não fura, um comportamento ético. Claro que ética não está relacionada a ir para a escola, mas a minha leitura é que a escola pode ajudar, sim, a formar isso. Então me preocupa um pouco essa visão do... E eu concordo com você, acho que a escola...
Eu acho que a parou escola no tempo, né? Não, a escola é importante. A escola parou no tempo para alguns brasileiros, né? Se você for nas escolas mais caras de São Paulo, nas escolas mais caras do Brasil, ela não parou no tempo. Ela está sempre se reinventando. Eu fui a uma escola recentemente aqui em São Paulo, em que cada aluno tem o seu laptop, em que todo mundo faz laboratório, senta em volta e conversa. Então, a pergunta é qual escola que você está estudando? Quem é que está te trazendo esse novo modelo educacional? Você pensa que lá no início das redes sociais, no início de computação, você tinha a história do Bill Gates, é muito interessante, porque ele estudou numa escola que tinha programação de linguagem. Você já ouviu isso na história do Bill Gates? O próprio Bezos também. Foi alguém que teve acesso à tecnologia antes dos outros. Né? Então, quer dizer, ele tinha o interesse também naquilo, né? Mas ele tinha as ferramentas para poder fazer ali a oportunidade. O acesso, né? Eu sempre digo que tudo faz parte da oportunidade, né? E assim, é por isso que eu sempre procuro um olhar mais empático para uma pessoa que você fala assim, poxa, esse jovem rebelde não quer nada com nada, mas como é que você está incentivando? O que você está abrindo para ele de possibilidade? Esses dias um professor mostrou fotos dos seus alunos com inteligência artificial no futuro. Então, ele mostrou para o aluno que lá no futuro ele ia ser outra coisa. Olha que bacana. Para aquele jovem que às vezes acordou e nem tomou um café da manhã, você falar para ele assim, calma, olha aqui uma história que eu estou para te contar. Olha o que a internet está te mostrando de futuro possível, para um mundo viável para todos nós, que cabe você. Então, eu acho que, às vezes, falar para esse jovem o seguinte, vamos estudar sobre aquilo que você quer ser, mas, enquanto isso, entrega isso aqui que eu estou te pedindo e vamos construir essa nova narrativa que você quer fazer? Então, vamos ser os construtores desse futuro de educação que a gente tanto quer fazer. E eu não sou da área da educação, mas eu acho que isso. Mas tem um trabalho de educação dentro dos seus perfis, né? Dentro das redes sociais. Você fala de finanças, por exemplo. E não sou da área de finanças. Exatamente. Então, eu percebi um gargalo entre... Você colocou entre 2001, 2010, você colocou mais de 1,5 milhão de pessoas naqueles programas que nós tivemos, que alavancaram a vida de milhões de pessoas. Mais de 1,5 milhão de pessoas puderam entrar nas universidades, estudar. Isso foi muito importante na vida dessas pessoas. Eu sou fruto do ensino público. Olha só, veja você. É uma história comum a todos nós. Sem ensino público, eu provavelmente não estaria aqui, não teria chegado fora, trabalhado no exterior, como eu tive a oportunidade de fazer, assim, né? Então, acho que tem essa questão, né? Tem muita crítica, né, aos programas governamentais, mas você que está aqui e eu que estou aqui, a gente é fruto disso. A gente é fruto de uma história. A gente é fruto de um país que oportunizou para muitas pessoas, principalmente a partir dos anos 2000, a possibilidade de sonhar. E a partir disso, o Brasil ele entendeu isso. A partir de 2010, alguém te entregou um cartão de crédito. Falou assim, vou te dar crédito agora, um cartão de crédito, né? Aí te entregaram um cartão de crédito. Aí, a partir de 2015, com as redes sociais cada vez mais bombando, aqueles jovens que até então, de 2000 a 2010, estiveram na universidade, eles entram na internet, dentro das suas lan houses e afins, e eles começam a contar uma outra história de Brasil. Tá acompanhando comigo nessa linha do tempo? Aí eu coloquei esse monte de jovem na universidade, dei um cartão para essas pessoas, e eles começam a cobrar a narrativa. Eu quero ser trainee também, eu quero falar inglês também, eu quero viajar também para fora. E aí o que vai acontecer? A partir de um dado momento nessa história, você vai abrir a oportunidade para que essas pessoas tenham acesso a crédito, dinheiro, entendam o mundo, mas ninguém nunca explicou para eles como o sistema funciona. A educação financeira. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso aconteceu com muita gente que está assistindo aqui agora. Então, o que a gente tenta fazer agora? A gente tenta abrir a oportunidade para a gente ensinar as pessoas, através da educação e da informação, que mundo é esse que a gente vive. Porque a matéria que aparece para a gente na tela é o IOF vai aumentar. Na prática, o que isso significa? O que significa para mim? O que significa... Se a minha mãe não entende o que significa isso, é porque um monte de gente não entende. E se eu não entendo, é porque muito mais gente não entende também. Então, assim, tem uma linguagem que acontece hoje na comunicação que ela perpassa... Ela pulou uma etapa. Ela pulou a etapa e não é de propósito, não. Na sociedade em que vivemos, a gente aprende, a gente erra, a gente volta, a gente conserta. E eu acho que agora a gente está no momento de consertar uma problemática que aconteceu de não contarem para o brasileiro sobre dinheiro, como o dinheiro funciona. E parar de mistificar
tudo em volta do dinheiro. Por exemplo, ideias que a gente tem, por exemplo, você sabia que 10 famílias comandam o Brasil? Gente, vamos falar a verdade, não é assim que funciona. A gente fez até um podcast para falar sobre isso. Não é assim que funciona, chama Bilhões, o lado B da moeda. E a gente conta para as pessoas o seguinte, não é assim, poxa, se fosse só 10 famílias, a gente resolvia rápido, né? Porque a gente culpava as 10 famílias. Normalmente famílias pensam em legados, né? Eu desconheço uma família que não queira deixar um legado. Exatamente. Usualmente, né? Exatamente. A gente vê legados. Que é diferente, por exemplo, de empresas de capital aberto. Que ela não tem face, ela não tem rosto. Não tem né? rosto. Então, quando não tem face, não tem rosto, sim, eu tô só voltado para o resultado, né? Para faturar mais, ganhar mais dinheiro e vida que segue. Veja você que todo momento que eu tô falando aqui para você sobre toda essa expressão de como a minha vida se deu, eu jamais fico colocando o nome do lugar, o nome da pessoa, o país, a coisa. Eu sempre tento fazer com que as pessoas entendam que em todas as suas histórias, se tiver afeto, se tiver foco, se tiver vontade e se principalmente tiver alguém para te abrir uma porta, isso pode ser completamente... Isso, por exemplo, quando a primeira vez que a gente conversou, o formato, a forma com que você olhou para mim, eu olhei para você e a gente falou, poxa, que legal, gosto do seu conteúdo. Aquilo ali abriu um monte de coisa na nossa cabeça, pelo menos na minha cabeça abriu um monte de coisa. Que às vezes você posta um negócio lá e a primeira vez que eu vi você postando, eu falei assim, putz, super coerente isso aqui. Aí eu escrevi, cara, muito obrigado por escrever isso, porque eu vejo isso e aquilo. Você foi lá e respondeu assim, que legal isso. Eu acredito que a internet não seja para somente likes, ela precisa ser para conexões. Ela gera conversa. E ela gera conversas que são pertinentes. Né? Você não vai conseguir conectar com todo mundo. É um fato. Mas não vai dar para conectar com todo mundo. Outro dia até mandei uma mensagem, eu queria te falar um negócio, eu não consigo falar agora. Mas outro dia uma pessoa me ligou e falou assim, queria te falar um negócio, eu não consigo falar agora. E nesse tempo que você falou do influenciador, de vários influenciadores, foi o Pix, Rafa Lotto, queria agradecê-la. Que maravilhosa, me colou, né? Ela faz um trabalho super relevante aí. Faz. Para os influenciadores, mas também para as empresas, que é uma coisa que a gente acaba discutindo menos. Né? A gente bota tudo na conta do lado mais fraco até, porque o influenciador é aquele... Né, ele paga as contas, ele precisa da empresa. A agência, né, que a gente tava, o caso da DM9 em Cannes, assim, a DM9 está tomando pau, todo mundo falando, mas tem um cliente por trás, tem uma Consul ali, que é uma empresa grande, que é o Whirlpool, que tem Consul, Brastemp, uma série de marcas, que não... Tá, assim, que resumiu o posicionamento a 4 linhas. 4, 8 linhas, que seja. E aí fica a DM9 tomando chumbo ali na frente. Só que no final do dia, o capital, né, o dinheiro, ele determina as regras do jogo. Exatamente. É sempre assim dentro da história. Desculpa. Eu ia te perguntar, voltando um pouco, você falou desse salto que a gente deu, né, dessa geração toda que pegou o cartão de crédito, como você disse, que não tinha maturidade muitas vezes para lidar com toda aquela realidade nova. Eu não tinha quando eu recebi um cartão de crédito. Mas será que também... E aí eu acho que tem uma questão que vai além, né? Tanto o dinheiro, mas quando a pessoa entra na empresa, a empresa dizia, pessoas, né? Empresas são feitas de pessoas, e aí a gente vai valorizar as pessoas, e na prática fazer outra coisa. Essa mesma lógica do bota na conta do influenciador, bota na conta e bota na conta do funcionário. Exato. Se tá dando certo, é a empresa. Se tá dando errado... É você. É a pessoa. Não teve esse salto também de entendimento das empresas entre o discurso e a aplicação do discurso na prática? Sim, porque elas começaram a se ver no espelho, principalmente quando um funcionário, um ex-funcionário, abre uma câmera e consegue contar exatamente o que ele está vivendo e 800, 900, 1.000, 12 mil pessoas começam a comentar, eu vivo a mesma coisa. Então, parece que o Brasil, desde os anos de 2010, ele vive num constante divã. Ele vive se descobrindo na cadeira... É verdade. Ele está sempre fazendo um tipo de autoanálise, autocrítica, né? A gente está sempre... O Brasil é um país que, com todas as dificuldades, toda a diferença, a maior tecnologia do brasileiro, não sei se você sabe qual que é, a maior tecnologia que a gente criou no nosso país. Qual? A tecnologia da resiliência e da empatia. Porque pode estar tudo errado. Tudo errado. O cavalo está em cima do telhado. O Brasil para ajudar. A pessoa caiu num vulcão. O Brasil para pensar, para se colocar naquele lugar. A pessoa
leva não sei quantos tiros, o Brasil para. O Brasil tem uma questão de, pela maior dificuldade que for, você vê vários vídeos de pessoas que estão passando por situação de vulnerabilidade, e aí o vídeo é para ver se a pessoa vai ser legal ou não com a outra. Ela vai lá e divide o que ela tem. E eu prefiro acreditar nesse Brasil. Porque esse Brasil é muito maioria do que o Brasil que está fazendo coisa errada, que está pensando mal do outro. Então, a maior tecnologia do brasileiro é quando ele chega na câmera e todo mundo fala assim, caramba, você já viu algum vídeo assim que a pessoa contou um negócio? Você nunca viu a pessoa? E você olha uns vídeos de umas pessoas fazendo umas coisas extremamente engraçadas, numas casas extremamente simples. Sim. Isso é uma tecnologia do brasileiro. A resiliência do brasileiro, porque tá tudo ruim, mas ele ainda acredita que pode melhorar. E eu acho que isso é uma das coisas que eu mais levo para minha vida todos os dias quando eu tô pensando num projeto. Mas, Ade, nesse contexto, né, de resiliência, da gente... Você tem toda a razão. Assim, o brasileiro, ele... Se você se perde no Brasil, o cara não fala... Se o inglês, não, o americano se perde no Brasil, alguém vai dar um jeito de ajudar o cara. Vai. Lá fora, talvez não seja do mesmo jeito, né? O brasileiro, ele é... Mas quando a gente vai para as redes sociais, a gente encontra uma dinâmica que é oposta a essa, né? Isso. Parece que o pior do brasileiro aflora nas redes. Não só do brasileiro, mas... Pior do ser humano. Pior do ser humano. O pior do ser humano aflora nas redes também. Mas aí acontece Aí o que acontecia era que no início das redes sociais era tudo muito homogêneo, era tudo um grupo muito parecido, eram pessoas muito de um grupo só, era uma ideia muito vertical. Era meu amigo da escola do Facebook, no Orkut, depois no Facebook. Pois é, e a partir do momento que os algoritmos começam a trocar aí um monte de... nos colocar um embaralhado de informações ao mesmo tempo, a gente também começa a entrar numa espiral de conteúdos que falam muito aquilo que a gente procura, que a gente clica, aquilo que a gente fala. Mas eu não nego que a internet seja um lugar muito tóxico para muitas pessoas. Mas eu, por exemplo, quando eu entendi que algumas plataformas eram mais tóxicas que as outras, não estou dizendo que nenhuma plataforma é isenta de ter pessoas tóxicas, todas são. Eu decidi que eu, portanto, não participaria dessa. Mas, Ade, você não está nessa plataforma que é tão importante. Importante sou eu que estou vivo. Plataforma é um negócio de tecnologia. A tecnologia que eu quiser usar, eu vou usar. Se eu não quiser usar outra, não vai ser relevante para mim. Observe. Então, algumas pessoas falam assim, mas você tem que estar em tudo. Não tem que estar em tudo, não tem que estar em nada. Então, quando você entra em ambientes que você percebe a toxicidade daquele lugar e você decide continuar ali, você vai observar... Você estimula, né? Que você está estimulando alguma coisa que está acontecendo. Isso é uma visão muito pessoal e eu não escrevi um livro sobre isso, não tenho uma ideia formulada, nem um texto que eu escrevi. O que eu estou te contando aqui hoje nesse podcast, porque o podcast eu acho que é esse lugar onde o Brasil deságua nas suas conversas diárias com vontade de entender a si mesmo. Então, seja na comunicação, seja no esporte, seja em tudo, eu amo que o brasileiro é o maior fã do mundo de podcast. Porque aqui todo mundo pode ser você mesmo, né? Você talvez à frente de um jornal formal, com um TP na frente, você tem que ler aquilo que foi acordado às 4 da tarde no Jornal das 8. Aqui não. Aqui você é verdade. É dessa forma que eu coloco. Então, eu vejo que, sim, há muita toxicidade. É toxicidade, nem sei se fala essa palavra, porque eu sou uma pessoa que inventa muito palavra. Se há toxicidade ali, eu acho que é importante a gente também observar o que eu estou fazendo ali. Eu tenho um amigo da Bahia que chama Moreno, e ele fala assim, desde que o AD virou para mim e falou que ele reclamava muito de uma plataforma, eu falei assim, sai de lá, ué. Aí ele falou assim, gente, mas foi uma tecnologia na minha vida. Entendi. Agora, por exemplo, a gente fala, tem uma questão prática agora de influência, que é a chegada da IA. Né? Produção em conteúdo volumoso, às vezes tem desinformação também. Como que você, que cria conteúdo, né, Fast TV, né, como você está vendo essa avalanche aí bater na sua porta? Muito legal essa pergunta e muito legal esse assunto da inteligência artificial. Eu sou um eterno apaixonado por estudar essas novas tecnologias e entender como é que elas funcionam. Então, a inteligência artificial, para mim, é algo que
a primeira vez, vou voltar a minha história para chegar no que eu tô vendo agora. A primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial foi no filme IA. Sim, lembro. Lembra do filme daquele menino? Lembro. Aquele menino que era um menino... Tinha o Jude Law, que eu lembro, e tinha o menino Smith, alguma coisa, não sei o nome dele, depois alguém acha aí, por favor. Aquele filme, ele foi o filme que, a primeira vez, eu vi uma reportagem no Fantástico, olha só. E aí falou do filme Inteligência Artificial. E por alguma razão, eu não sei se eu fui ao cinema, ou eu não tô lembrando também assim, mas eu assisti o filme, fiquei muito chocado e eu não entendi sobre o que era o filme. Aquele menino esquisito que era um robô. E com o tempo, eu fui lendo sobre inteligência artificial. E hoje, né, eu sou um aficionado por sci-fi. Eu gosto de sci-fi. Foundation, a série que eu tô assistindo, deixo de dica. Eu gosto. Foundation é maravilhosa, série, né? Maravilhosa. E a inteligência artificial chegou pra gente um pouco antes do que a gente antecipava, no quesito das pessoas terem acesso a poder produzirem algo que remete a nós mesmos, no sentido de o VO3 agora, da forma que chegou, o Raoni, que fez a Marisa Maio, por exemplo, a facilidade com que você, se uma vez entende o prompt, consegue produzir roteiros muito bem desenhados, eu consigo fazer, você consegue fazer. O que eu vi agora foi uma aceleração de todo um processo que está desencadeando desde o início daquela época que a gente começou a falar nas redes sociais. Então, pode parecer muito óbvio o que eu estou falando, mas a potencialidade daquilo, de você reproduzir um ser humano muito parecido com outro, enganar outra pessoa. Gente, se as pessoas conseguem enganar outras por telefone, eu me assusto muito com o que a gente está vendo agora nesse projeto audiovisual da inteligência artificial. Tá? Eu não estou falando de toda a IA, por exemplo, que é algorítmica, que você escreve e ela te responde. A gente, inclusive, no nosso site tem lá uma IA que chama Dindim. Tudo que você pergunta para o Dindim, ele te responde. E aí, muito legal. Mas eu vejo aí que a gente precisa de entender as regulações, a ética, o princípio. Uma IA pode dar notícia? Assim, pode ser apresentadora acho que de jornal? natural, né? O natural é que assim, primeiro vem a tecnologia, depois a regulação corre atrás. Isso. A ética vai ser sempre uma questão, independentemente da tecnologia, independentemente do mercado que você está, porque ética ou tem ou não tem, né? Exatamente. Então, sempre que eu escrevo uma reportagem, uma coluna, criticando alguém que usou uma IA, o problema não é da IA. Não, mas eu nunca falei que o problema é da IA. A minha leitura é que a IA amplifica problemas que já estavam lá. Né? Uhum. Mas a gente também precisa endereçar essas questões. Né? Claro, e a gente precisa observar isso. E quem são os povos ou as pessoas que vão sofrer mais com esse avanço desenfreado? Como, por exemplo, quando você coloca... recentemente, uma pessoa pediu para a IA melhorar a foto de uma mulher negra e transformou essa mulher negra num macaco. Isso aconteceu recentemente. E aí, você se pergunta, tem a IA, mas tem quem desenha isso por trás. Tem quem desenha essa tecnologia e quem ensina essa tecnologia. E ela carrega os preconceitos, os estereótipos dessas pessoas e da sociedade para a tecnologia. Óbvio, e amplifica. E amplifica. E isso em todas as áreas da nossa vida. Né? Hoje eu estava numa reunião, por exemplo, que estava falando sobre o preconceito na classe médica, quando algumas pessoas, ao verem pessoas negras no consultório, alguns médicos, eles colocam 2 luvas para tocar no paciente. E isso impede, isso numa campanha muito legal que eu vi hoje da Edux. E eles colocam 2 dedos assim, e aquilo impede que algumas pessoas, que você tenha o toque, sensação de toque, e aquilo impede a pessoa a ser diagnosticada, às vezes, numa outra coisa. Então, veja, a tecnologia da medicina, que passa muito pela nossa mão, do nosso olhar, também pode ser enviesada. E é enviesada muitas vezes. Então, tudo pode ser muito enviesado e, ao mesmo tempo que a gente não deve demonizar qualquer ou toda a tecnologia e vir aqui, muitas pessoas falam assim, mas que é militante. Militar, eu milito
pela minha vida mesmo na sociedade desigual como a que eu vivo. Só que eu sou um profissional da comunicação, então eu observo a comunicação de um olhar muito mais prático, né? Como é que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Como é que eu vou vivenciar isso? E a gente não pode esquecer, né? Pensando particularmente nas marcas, né? Que a gente aqui tem muito CEO que acompanha, muito CMO que acompanha. Tem uma parcela significativa da população que falando aqui de negro, mas pode ser negro, índio, enfim, tem uma infinidade aí, né, de pessoas que talvez não estejam na cabeça de marcas estrangeiras que estão desenvolvendo medicamento para a Europa, mas vai vender aqui, ou tem uma cabeça de Europa vendendo aqui. Então tem uma infinidade muito grande, né? E essa diversidade que a internet ajuda a trazer, né, porque está todo mundo ali comentando na marca, às vezes ainda é ignorada pela gestão da empresa, né? Pela gestão das empresas. E isso é pelo olhar muito enviesado de quem está sentado na cadeira que tem a caneta para assinar o cheque, muitas vezes. Que é quem decide o jogo, é quem decide o jogo. A gente volta na questão do dinheiro de novo, né? O dinheiro, ele geralmente vai apontar para onde os caminhos vão seguir. Outro dia uma pessoa virou para mim assim, eu não sei por que esse povo agora está querendo colocar o foguete para poder ir pro espaço. Esses bilionários que ficam jogando foguete no espaço. E agora, né, você que está nos assistindo sabe que foguete dá ré. É verdade que o foguete dá ré, mas é verdade também, e falou assim, com tanta gente passando fome, e eu trouxe uma coisa que a pessoa pensou que eu ia concordar com ela. Eu falei, olha só, é muito importante que nós tenhamos, sim, um avanço tecnológico para entender como sai do planeta, sei lá. Se um dia o pessoal quiser ir embora. Eu só sei que se o pessoal um dia quiser ir embora, eu não vou, que eu tô mínima vontade de começar tudo de novo, entendeu? Mas tem um pessoal que quer ir embora aí. Eu te entendo super. Ai, nossa, tô tenho maior preguiça. Imagina se eu encontro um ZT racista. Já vou ter que entrar em outra pauta. Então, eu digo exatamente isso. Essa questão da gente poder fazer o avanço de tecnologia para poder entender o espaço tem muito a ver com várias questões dos satélites, como é que a gente observa a nossa Terra, como a gente vê o planeta, como a gente enxerga outras formas de energia. Isso é importante. E uma coisa não automaticamente excluir a outra. Mas poderíamos ter muito mais dinheiro na pesquisa de avanços de doenças como o câncer e o HIV e tantas outras doenças. A gente poderia? A gente poderia. Porque existem doenças muito peculiares de grupos étnicos que são menos estudados porque a gente tem menos pessoas desses menos compradores ou potenciais compradores de um remédio. E menos pessoas desses grupos étnicos para olhar esse tipo de doença. Então, em todo momento, eu fico me colocando também nesse lugar assim, de advogado do capiroto, né? Tipo assim, não pode sair. Mas eu acho que tem uma questão aqui que é notória e palpável, ou pelo menos que é visível, né? Eu estava vendo um estudo de quanto ganha um influenciador padrão, né? Influenciador digital padrão. O que eu chamo de padrão, né? Assim, branco, classe média, né? E quanto ganha, comparando, né? Esse estudo comparando com quanto ganhava um influenciador negro. Sim, sim. E os valores eram mais baixos. Nossa, então a influência é assim? Mas não é influência, né? O mundo é assim. Tá mudando. O influenciador, o que acontece nas redes sociais é um reflexo do que acontece na sociedade também. Exatamente. Então, os dados é que as pessoas enxergam mais os influenciadores brancos e até mesmo quando você coloca foto, e eu já fiz esse teste, de colocar uma foto de uma mulher branca loira no meu negócio. Menino, tu não sabe, o negócio rodou. Dá mais clique. Dá mais clique, agora, com não certeza. Necessariamente mais venda. Porque quando você ignora um creator, um influenciador que fala com uma população negra, você ignora uma parcela significativa da população. Você não só parcela significativa, você ignora 1,9 trilhão de reais. Tá? Eu sempre falo de dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Já que não gosta de respeitar pela origem étnica, pela religião, o povo respeita dinheiro. E se tem um povo... Eu vou te falar, tem um povo que paga direito, tá? O povo da periferia, classe C, D e E. O Silvio Santos sempre falou que o melhor consumidor era Deus a classe me livre de ter meu nome sujo. Deus me livre. Então, quando você está pensando empiricamente sobre falar de dinheiro no Brasil, você devia pensar nessa população de forma automática.
de fazer bonecas que tem uma cara de outras meninas, que tem... Sabe por quê? A diversidade, além de tudo, nos encontra num lugar de de abrir portas para outras visões. O Brasil é um caldeirão de grupos. Todo brasileiro tem a sua história. Meu avô veio da guerra para o Brasil, meu avô... Não sei o quê. Não tem problema nenhum contar essas histórias. Mas o que aconteceu durante muito tempo no Brasil é que é um país que ignorou a história de mais de 5 milhões de corpos que foram transportados para cá para trabalhar de forma desumana. E nem era trabalhar, era serem escravizados. E aí, a gente não pode fazer igual naquela hora lá, pular essa pauta para falar somos todos iguais. A gente até deseja ser igual, mas a gente precisa entender onde começa o gargalo que as pessoas não foram tratadas iguais. E esse viés racial, ele vai ser distribuído em várias camadas da sociedade. E o meu trabalho, pelo menos dentro da área de comunicação, não é ficar só apontando o dedo para o que há de diferente, ou não, para o que há de ruim, para o que há de... Eu queria encontrar soluções, e é o que eu quero, encontrar soluções para a gente poder viver num lugar onde cabe todo mundo. Mas tem um ponto importante, assim, que você sempre traz a conversa para a questão financeira mesmo, para a empresa, né? Porque isso vai diretamente. Tem um caso eu vou falar um caso maravilhoso, se eu puder falar, e eu vou dar esses casos. Um é o caso do Burger King, que eu participei diretamente. Ali, o Burger King, ele tem a coroa. Sim. Aquela coroa que você coloca na cabeça. Eu participei da criação das outras coroas que o Burger King trouxe para outros tipos de cabelo. Por exemplo, quem tem o black usa o quê? O pente garfo. Então, o Burger King, pela primeira vez, colocou um pente garfo, colocou outros tipos de... Tem vários outros tipos de acessórios. E se eu errar, eu peço desculpas. Chama-se Sua Cabeça, Sua Coroa. Cada cabeça tem a sua coroa. Gente, que maravilha! Olha que história legal. Meu cabelo... eu não tenho cabelo, né? E eu acho que foi legal porque eu estive à frente de um negócio, eu sem ter cabelo, pensando num negócio com pente garfos. Já é diversidade. Mas é completamente viável falar com outras pessoas que vão falar assim, eu quero me sentir parte disso também. Então, isso gera dinheiro, isso gera engajamento, isso gera vontade de ir lá nessa empresa. E um outro caso muito interessante é o caso da Chevrolet. A Chevrolet está numa caminhada desde 2021 de falar sobre empoderamento feminino. Olha só. A mulher também compra carro, né? Pois então, as mulheres são minoria entre as pessoas que tiram carteira. No CNH, me parece, se eu errar, eu mando aqui. 35% da CNH são mulheres. Mas só que somente 6% dos acidentes que acontecem são mulheres, que são ocasionados por mulheres. Ou seja, as mulheres, ter mulher no trânsito é muito mais seguro para todo mundo. Então, o que a Chevrolet fez? A Chevrolet fez uma campanha para que as mulheres tirem a carteira e experimentem carro. Talvez ela não vá comprar aquele carro naquela hora, mas que ela compre o carro. Porque é óbvio que a Chevrolet quer vender. A GM, né? O papel dela. E é isso mesmo. Comunicação é isso. Você tem que vender. Mas, ao invés de ser oportunista, ela enxergou uma oportunidade de conversar com um grupo de pessoas que precisa do carro para levar a criança para a escola, mas que, às vezes, ninguém conversou com essa... E para trabalhar mesmo, Ninguém conversou para trabalhar. Ninguém conversou com essa mulher que tem um cachorro quente, que tem uma carrocinha de cachorro quente, e que pode ter uma Towner para vender o cachorro quente dela. Ele pode... Enfim. A quantidade de motoristas de aplicativo que a gente vê, um número crescente de mulheres, assim... A gente está apesar, né, a gente ter um retrocesso, do meu ponto de vista, e acho que isso impactou as empresas também, a eleição do Trump fez com que a gente retrocedesse em várias coisas, particularmente nos Estados Unidos, mas o que acontece lá acaba influenciando aqui. Mas algumas conversas, mesmo que voltem para lá, não vão voltar para o que era 10 anos atrás. Não vai. Porque uma vez você abriu a cabeça das pessoas, elas nunca mais voltam a ser a mesma coisa. Por exemplo, se você
faz alguma coisa errada com o cachorrinho, às vezes ele nunca mais vai voltar a fazer igual, assim. Tem vários vídeos que mostram isso, né? Do cachorro que você faz assim. E o ser humano também, eu acho que é a mesma coisa. Quando a gente... Tô comparando, sim, o ser humano, porque eu tô comparando seres vivos que passam por experiências traumáticas. Então, uma vez que a gente entende questões sobre a relevância, a importância da voz, as mulheres terem a importância de... Por exemplo, eu sou um homem negro gay. Isso não significa que eu não possa ser misógino com uma mulher. Então, eu preciso prestar atenção nisso sempre. Porque a misoginia existe para as mulheres e quem perpetua ou quem perpetra esse tipo de violência contra a mulher é o homem, ponto. Eu não falo o homem gay, o homem hétero. O homem hétero, em sua maioria, obviamente, mas o homem gay também pode reproduzir esse tipo de comportamento. Então, é por isso que é importante a gente sempre observar como a gente se comporta na sociedade, como a gente precisa entender que os diferentes grupos podem continuar mantendo ideias sobre outros grupos. O racismo continua existindo. O racismo continua existindo. Não é porque eu estou dizendo aqui que a gente vai trazer mais informação financeira para as pessoas e dizer que essas pessoas consomem muito mais, que o racismo vai deixar de existir. Mas eu jamais vou deixar que isso volte para o lugar onde era 10 anos atrás. E como que é possível, né, para a gente, de fato, avançar a conversa? Como que as pessoas podem avançar a conversa? Todas as conversas. Ou só essa conversa. Ou pelo menos as conversas de inclusão, que não é nenhuma questão de inclusão, é uma questão de respeitar. Inclusão. Respeitar o próximo, né? Você incluir as pessoas no... Porque muito se critica o ativismo de rede, né? De rede social. Você vai lá, dá like, resolvi a questão e não preciso fazer mais nada. Até que ponto isso é suficiente e para onde a gente pode avançar nessa conversa? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer as 3 perguntas. Eu faço as 3 perguntas da filosofia, que são de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou. Então, aí você acaba entendendo o que você quer como objetivo de vida mesmo. Porque tem muita gente que é muito... Quero falar de tudo, quero saber de tudo. Eu, por exemplo, não quero falar de tudo, não quero saber de tudo. Então, tem assuntos, por exemplo, que eu... Gente, eu não sei esse assunto. Outro dia uma pessoa me perguntou um assunto sobre história grega e o racismo. Eu falei, olha, esse assunto você vai ter que perguntar para um historiador, porque eu não sei esse assunto. Então, acho que a primeira coisa é as pessoas começarem a entender qual que é o propósito de vida que elas têm, primeiro para si mesmo. Antes de você querer mudar o mundo, dá 3 voltas na sua casa, vê o que está ali precisando fazer. Tô parecendo coach, né? Não, mas eu acho que é isso no discurso. Eu entendo que é difícil a gente praticar, mas se a gente também não falar, dá a sensação que está tudo resolvido, né? E não está tudo resolvido. O que a gente precisa muito é, por exemplo, se engajar naquilo que você acredita, fazer. E porque a gente esqueceu de contar essas histórias. Porque parece que hoje está tudo muito dado. Não, isso aí já foi falado. Isso aí já foi colocado. E não, faz milhares e milhares de anos que a gente está contando e repetindo as mesmas coisas e a gente precisa sempre lembrar que nós não somos o ápice da humanidade, tá? Eu queria até te contar isso. O pessoal lá no Egito achava que eles eram o ápice da humanidade. Olha o que eu construí, um negócio de areia, assim, ó. Aí, no século 17, 18, o outro falou assim, olha aqui, eu tenho um palácio aqui, ó, Versailles, ó. No século XV, né, 14, enfim... Todo mundo sempre achou que era o rei do universo. Toda a sociedade achou. Porque nós vivemos uma época... Olha aqui, o negócio desaparece, a bola que tem luz, esse microfone que eu falo. A gente precisa parar e começar a entender que nós podemos e estamos cometendo erros que já foram cometidos por outros antes de nós e outros antes desses, de outros antes desses. Mas para a gente acertar, a gente tem que começar numa conversa muito sincera sobre para onde a gente quer caminhar. Se a gente não quiser caminhar num mundo em que cabe todo mundo, a gente vai estar muito errado. Já começa aí. A diversidade e a inclusão. Como é que eu penso diversidade e inclusão? Um mundo em que a voz daquele que às vezes eu não entendo, daquele que às vezes eu não conheço, que aquela voz também importa. Esses dias uma mulher muçulmana no Brasil, que é imigrante, é nova no Brasil, ela é imigrante, ela chegou no Brasil recente, ela viu um casal de lésbicas de mão dada e ela se assustou.
E aí tem um vídeo rolando dela na internet, depois eu mando o link para você ver. E ela fala assim, nossa, mas eu nunca tinha visto, não sei o que, não sei o que lá. A primeira coisa que a mãe dela lá no país dela, que eu não sei qual país, falou para ela, falou assim, filha, sua vida, a vida deles, a vida deles. Eu achei muito interessante, porque a mãe dela ainda tá no país muçulmano, e ela tá aqui, e a mãe dela tá dando uma lição para ela de que, ó, na minha época já tinha viado, tá? E na época do seu avô também já tinha viado, tá? E lésbica, e trans. Porque nada do que a gente está vivendo é tão novo que nunca tenha sido testado antes, nunca tenha acontecido antes. Mas o que a gente tem a oportunidade agora, com o que a gente está fazendo, é abrir a oportunidade de usar a tecnologia, que até agora é a mais avançada que existe, até agora. Daqui a 100 anos eles vão ver e falar assim... Eles entravam em avião. Com a tecnologia que a gente tem hoje, com tudo que a gente tem hoje, a gente tem a oportunidade, por exemplo, de escalonar a forma de entregar comida para todo mundo. A gente tem a oportunidade de escalonar a oportunidade de todo mundo viver não em caixotes apertados nos centros das grandes cidades, mas pelo menos no Brasil a gente tem a oportunidade de viver cada um com um pedacinho de terra, até com uma florzinha, qualquer coisa a gente consegue. O Brasil, pelo menos eu falo no nosso contexto, a gente tem a oportunidade de trazer inclusão e diversidade quando a gente pensa num país que distribui o que tem com os seus. E que distribui de forma não igualitária, porque isso vai ser muito difícil, mas de forma equânime. O que você precisa? O que o outro precisa? Como eu preciso? Então, eu vejo que as empresas têm a oportunidade de, através de seus produtos, equalizarem muita coisa. Mas, para isso... vai ter um exercício longo. A gente está conversando aqui, eu estava pensando, né? Desculpa, eu falo muito. Não, imagina, eu estava pensando no que você dizia das lideranças, né? Essa é a 21ª edição do podcast, né? Então a gente já teve 21 edições. Uhum. Se eu não estou equivocado, você é o segundo negro, a pessoa negra que senta aqui na mesa para conversar comigo. E aí eu tava, cara, não é possível. Claro que a gente traz lideranças do mercado de comunicação aqui. 21 programas e a gente trouxe 10%, menos de 10% uhum. de pessoas negras para sentar aqui na mesa e conversar da realidade dela, do mercado dela, da empresa dela, que está ligado ao mercado de comunicação. E aí eu estou me perguntando até que ponto. Claro que, obviamente, eu estou reproduzindo, né, uma lógica de mercado aqui no podcast, mas até que ponto eu poderia ter feito disso de uma maneira diferente? Ou deveria ter feito disso de uma maneira diferente? Mas o ponto não é sobre você não ter feito antes. A gente se conheceu agora, não tem problema nenhum. A gente faz uma lista de nomes que eu falo, esses nomes você precisa conhecer. E isso eu fiz Isso eu fiz com várias pessoas. Isso eu fiz em alguns programas de TV que hoje tem diversidade correndo solto. Participei disso. Eu poderia dar nomes aqui, mas eu não sei se vai rolar isso. Pode dar. Não sei se elas vão vir, mas assim, aqui a porta está sempre aberta. Né? Por exemplo, eu estive, né, como consultor de vários projetos que trouxeram várias pessoas negras para vários lugares. E, às vezes, essa minha consultoria, óbvio, algumas me pagaram, mas às vezes eu falo assim, pelo amor de Deus, eu tenho uma lista de... Aqui, ó, você precisa conhecer essa pessoa. E eu gosto de fazer isso. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, você não fez, não tem problema. A partir do programa 21, vamos colorir esse programa. Vamos colocar um monte de gente preta, vamos colocar gente da periferia. Claro. Tem preto rico, tem de tudo. Tem... talvez o meu ponto, Ade, é que mesmo quando a gente não quer, a gente acaba reproduzindo, quando a gente tenta evitar, a gente acaba reproduzindo dinâmicas que são nocivas, né? Mas a gente precisa ter o olhar aberto e principalmente uma escuta ativa para a gente poder mudar. Todo dia tem oportunidade de mudar, eu falo sempre isso. Então, se hoje é esse dia aí, o 21º programa, poxa, que a partir de agora a gente possa criar aí uma lista de pessoas que eu acho que vão fazer super diferença de vir aqui no teu programa falar sobre o futuro da comunicação. E olha que tem muita gente, hein, que tá falando. Tem. Mesmo na influência, tem gente brilhante, né? Eu acho que assim, até tentando entender, né, o que é... Quando a gente começa, né, você vai meio pegando pegando não é a palavra. Quem você conhece. Você vai falar, olha, estou começando um podcast, então é início.
Não tá famosão ainda, quer né? vir... Com o podcast. Os pod não sei o que lá. Mas eu acho que... Mas quanto maior você é, maior sua responsabilidade. Exato, É a história do Homem-Aranha, né? Quanto mais poderes, mais responsabilidades. E quando eu te convidei, eu te chamei e falei assim... Ade, eu queria que você bater um papo com você, até porque é difícil para muitas vezes abordar esse tema, né? Uhum. Como a gente já falou aqui, né, do anunciante que fala, se tem uma pessoa que é diferente do padrão, ele já não tem risco, não vou fazer. Isso era mais antigamente. Hoje eu posso dizer que muda muito. Eu estive hoje num evento da Mover, que eu falei, que é mais de 60 empresas engajadas com o avanço de pessoas pretas dentro das grandes empresas. O Mover fala de diversidade através de educação. Também ali, Nath Paiva, que está à frente desse projeto. Você tem mais grandes empresas. E hoje eu sentei com os maiores CEOs, os CMOs do Brasil. CMOs, tá? Não é CEOs. Mas os CEOs também estão engajados. E, engraçado, a quantidade de cases que estão acontecendo nas grandes empresas. A L'Oréal com a Afroluxo, não sei se você já ouviu falar nisso. Eles fizeram o Código de Defesa do Consumidor antirracista negro. Muito incrível. Existe uma possibilidade de abrir outras, assim como a gente abriu muitas oportunidades para contar a história de grupos europeus que vieram para o Brasil e abriram as suas portas aqui, pós-escravidão, principalmente, né? A gente tem hoje a oportunidade de recontar e refazer uma trilha que valorize a história de pessoas negras no Brasil também, porque nós somos contemporâneos aqui. Então não vai mudar isso aí. Ade, conta um pouco como a Brad funciona, né? Você já falou que você tem um papel na influência, consultoria para a marca, mas na prática, como que vocês atuam? Então, hoje a Brad Studios, a gente está aqui em São Paulo e a gente trabalha basicamente criando conteúdo para um canal que vai entrar no ar ainda no próximo semestre. Nesse semestre, na verdade, a gente acabou de virar o mês aí. E a gente tem como objetivo criar canais Fast TV. Tá. Então, Fast TV, só para explicar para a turma. Aliás, teremos Soul TV também. Soul TV vai falar de Fast, canais Fast. Mas para mim, só para explicar, canal Fast quando você entrar no canal da Samsung, vai estar passando a TV, mas está passando a TV online, né? Vai estar passando no... Pode estar no streaming, pode estar não necessariamente na TV aberta ou na TV a cabo. Elas estão default dentro do aparelho, né? A maioria das pessoas hoje que tem acesso às TVs Smart, elas têm acesso à TV Smart, mas há aí uma questão delas continuarem mantendo a assinatura dos aplicativos. São vários aplicativos e se você fizer no final do mês as contas de quanto custa todos esses aplicativos, é muito caro. Então, o que acontece? A própria TV te oportuniza ter um aplicativo de TV que é nativo e você assiste esses canais ali. E é ali que a nossa empresa está focada em criar canais que estejam falando principalmente sobre edutainment, educação com entretenimento, esse conceito, né, que você muito bem sabe. Sim. E dentro desse conceito, o nosso primeiro canal que a gente vai colocar no ar agora se chama Super Finanças. Então, a gente deseja ter vários canais lá dentro. Super Finanças é um canal... que já temos uma plataforma, se você entrar lá, é linda, maravilhosa, cheio de Raquel Maia, nossa, que foi, né, CEO da Pandora aí, que está no conselho do BNDES, do Brasil, Vale, BNDES não, Vale, que aí às vezes eu jogo as pessoas num negócio que elas não estão. Não, eu não tô nesse canal, não, eu tô no outro. Mas o interessante é que nós já temos ali um público bem fiel, sabia? No canal. A gente tem no portal ainda, que é portal, mas a gente gravou no ano passado e até esse ano a gente gravou muitas horas. O nosso estúdio fica pronto na próxima semana, acabei de vir de lá. E a gente estreia esse canal ainda no segundo semestre de 2025. Então vai ter uma programação constante. 24 horas, ao vivo. Dicas, informações sobre investimentos. Mas a gente vai falar de um outro lugar. A gente vai sempre falar sobre é importante investir, mas deixa eu te explicar o que é isso que está falando lá naquele outro canal. Deixa eu te contar o que é isso que o povo está falando. A cobertura de finanças, ela ainda é pensada de uma maneira elitista? Eu acredito que sim.
Só que tem uma coisa de falar de finanças quando você entra nos canais que hoje eles estão cumprindo o papel deles, que é o papel de falar sobre um mundo que poucas pessoas ainda acessam. Então, a elitização para mim seria nisso, de ter esse dinheiro ou esse entendimento sobre finanças que poucas pessoas ainda têm. Então, a elitização vem disso. Não que essa informação não possa ser acessada por outras pessoas. A diferença é que, para eu me interessar sobre isso, eu preciso entender qual é essa dor desse outro brasileiro que fala de dinheiro também. Porque falar de dinheiro todo mundo fala. Eu falo de dinheiro, você fala, todo mundo fala de dinheiro. O cara que vende cachorro-quente fala de dinheiro. Só que como é que eu estou abordando o assunto finanças com essa pessoa? Eu, como comunicador, entendi que há uma oportunidade de criar isso. Então, eu trouxe vários especialistas, várias pessoas do ramo para poder trazer essa linguagem. E por que em vídeo não em texto, por exemplo? A gente tem em texto, a gente tem a plataforma. Já tem a plataforma, mas tem um investimento maior agora para ir para vídeo. Isso, porque o vídeo é o que a galera gosta de assistir. Ele gosta de ver o recorte da nossa conversa aqui para poder depois se interessar pelo assunto mais. Então, a streaming TV é um novo momento do audiovisual brasileiro, do audiovisual mundial, na verdade. Sem dúvida. É como se a gente tivesse, não sei se você concorda comigo, em 2009, e eu te falando assim, cara, vamos investir em canais de YouTube? Eu acho que hoje... Quem largou na frente teve uma vantagem tremenda. Hoje você ia falar, vou... E aí é que entra o meu lado de business, de negócio. Eu sou um empresário. Então, basicamente, eu tô vendo uma seara onde eu tenho a oportunidade de criar primeiro ou antes, né? Eu tenho zero dúvida que a conversa tá saindo. Claro que o texto, né, o artigo, nunca vai deixar. Nunca vai morrer. Eu acho que a gente tem essa ânsia, né, de matar as coisas. A TV tá morrendo, o rádio tá... Nada tá morrendo. Muda, né, a dinâmica em torno daquele negócio. Pode até ter menos dinheiro de publicidade, mas ele não morre. E aí, sem dúvida, agora a gente tem uma conversa movendo para o vídeo, até porque, né, a gente sabe que no Brasil, às vezes, a leitura ainda é uma barreira para muita gente. Muito. Tem muita dessa questão. Então, eu preciso ter muito dessa questão. Eu preciso ter um ambiente que converse a linguagem popular com as pessoas sobre aquilo que é a maior dor delas, que é falar de dinheiro. E aí, todo mundo fala de dinheiro de uma forma muito complicada, muito bonita, não é? A pessoa fala... A taxa Selic está lá. Aí um dia eu estava sentado do lado de uma pessoa que eu virei e falei assim, você entendeu o que falou aí? Eu não, mas falou bonito. Mas o jornalista falou bonito. Ele falou com propriedade. Sobre o quê? Não sei. Mas é porque, para entender esse assunto, você precisa estar no mundo das finanças também. Você precisa entender um pouquinho de economia. Você precisa entender em que mundo você está vivendo. O que eu quero trazer são ambientes possíveis que os brasileiros entendam que mundo a gente vive. Por exemplo, no nosso podcast, o Bilhões lá do B da Moeda é junto com o Danilo Ribeiro. Ele é sociólogo e estuda finanças, dinheiro. Ele estuda grandes fortunas. É muito interessante. Porque é um estudo mesmo. Sim. Você sabe por que isso acontece? Porque antes, por exemplo, na antropologia, na sociologia, se estudava o pobre. Vamos estudar o pobre, o favelado, vamos estudar o pessoal que mora não sei o quê. Não era assim que falava? Vamos estudar o fenômeno da pobreza. Como você acelerou a carreira de muitas pessoas pretas, periféricas, pobres, mulheres, indígenas, você sabe o que eles gostam de estudar hoje? Eles querem estudar o fenômeno da riqueza. Vários deles estão estudando assim, o dinheiro, como que isso funciona, os bilhões, vários. O fenômeno da disparidade social. Pois é, e será que... Eu até Você aqui, ó. Não, eu comentei, eu estava comentando isso, já comentei aqui anteriormente, né? Uhum. Em que momento a gente passou a validar ou avaliar as pessoas pela conta bancária? O Seifert diz isso, né? Desculpa, eu acho que sempre foi. Se você olhar lá na história da Bíblia, por exemplo, você está mas assim, até os anos 80, 90, né? Acho que nos anos 90 isso mudou muito, mas claro que chamava atenção você ter dinheiro, mas até tinha um certo, não sei se preconceito ou ranço com quem tinha muito dinheiro, como se fosse alguma coisa ruim. Hoje a pessoa quer ser o rico, né? Pois é. Não, mudou a dinâmica, mas não mudou a forma com que a gente olha a riqueza. O que a gente traz, por exemplo, no primeiro episódio é
quando que os milhões viraram bilhões? Porque até quando eu era criança... Exatamente. Ser rico era ser milionário. Nossa, eu comprei uma casa de 1 milhão. Nossa, você está milionário. Hoje você fala assim, eu comprei uma casa de 1 milhão. E onde é que você comprou essa casa? Pra saber onde você comprou essa casa de 1 milhão. É curioso, né? Porque tem um livro do Carl Sagan até que ele fala que a gente não tem capacidade de entender a dimensão do bilhão, né? Que é tão grande, a gente não tem capacidade de entender. E a gente já está falando de empresas de trilhão. E daqui a pouco de bilionários que vão virar trilionários. Né? A gente está quase chegando lá. Mas, por exemplo, a gente está... Eu não sou... É o Danilo. Eu entrevisto o Danilo no podcast. Mas então, quem quiser, depois ouça lá. Tô fazendo um overcrossing aqui. Fica o convite. Lá, a gente traz uma coisa que é muito interessante. O seguinte, a primeira pergunta que eu faço para ele é assim... Ô, Danilo, quanto de dinheiro que tem no mundo? Porque é bilhão aqui, bilhão dali, mas bilhão daqui. Eu queria saber quanto dinheiro tem no mundo. E ele responde essa pergunta pra gente. Quanto dinheiro tem no mundo? Existe um cálculo de quanto de dinheiro existe no mundo. E se o brasileiro... Isso é uma coisa simples. Se o brasileiro começar a entender quanto de dinheiro existe no Brasil, como é que o PIB brasileiro funciona, você já está ganhando um monte de gente para começar a entender o estudo de finanças no Brasil. Porque é uma introdução. Assim, você tem uma casa, você tem uma família, você mora num lugar. Quanto dinheiro você tem para gastar no mês e quanto vale tudo aquilo que você tem? O brasileiro, ele mora numa casa, ele vive num lugar, mas ele não sabe quanto existe no total de dinheiro e quanto que gasta no quê. Então, ele vive num lugar que ele não entende muito. Ele fala... Tá, sei. Eu sei que eu não faço parte desse clube, Exato, muitas vezes. Ele se vê muito excluído desse assunto. E o assunto que a gente quer trazer para perto das pessoas. Vem entender quanto tem dinheiro no Brasil. Vem entender que quando você reclama que o dinheiro... fez um desfile de escola de samba incrível, mas não colocou dinheiro na saúde. Cada caixa é uma caixa. O desfile da escola de samba, da cultura, faz parte de uma economia criativa que contribui X e X no PIB brasileiro. Que gera empregos e que move a economia. O dinheiro da saúde é um dos maiores orçamentos da União, que está num outro lugar, e a gente tem que discutir o gerenciamento desse dinheiro através dos órgãos que ali fazem. Se a gente começar a entender assim, a gente vai ter uma conversa muito menos complicada no Brasil. Ade, dá pra ficar falando horas aqui com você. Você é um cara super carismático. Foi gostoso falar. Obrigado pela oportunidade. Além de carismático, traz discussões que são muito pertinentes aqui. Do meu lado, já fica o compromisso aqui. Vamos conversar. Vamos colocar mais cor no programa, como você mesmo disse aqui no podcast. Mas, de novo, agradecer pela sua vinda aqui, pela... participação e, de novo, foi um prazer conversar com você. Foi um prazer estar aqui, muito obrigado. Eu espero que a gente possa abrir cada vez mais conversas e foi olha, gente, maravilhoso. Eu acompanho Gravache há um tempo, eu chamo ele de Gravache, pelos nachnames, sobrenome. Você e os amigos da minha filha. Né? Jura? Eu chego na escola dela, todo mundo chama de Gravache. O Gravache. Seu Gravache. Seu Gravache é uma oportunidade incrível. Eu acompanho suas matérias há muito tempo e é muito legal quando a gente vê... Eu cheguei a conversar com você, comecei assim... Cara, eu acompanho você, obrigado pela sua visão, essa coisa aqui. E às vezes a gente pode até não concordar 100%, mas a gente precisa... se admirar naquele campo que é importante, que é a defesa de uma comunicação clara e objetiva sobre o mundo que a gente está vivendo. Inclusiva. Obrigado. Agora, Yulia Serra, voltando, bem-vinda. Obrigada. Temos análise, certo? Temos. Vamos começar aqui falando que em maio, pela primeira vez nos Estados Unidos, importante datar, o streaming superou a participação combinada da TV a cabo e da TV aberta, representando 45% da audiência. Essa realidade norte-americana faz sentido no Brasil. A gente já tratou um pouco disso também aqui na participação do podcast, né? Que assim, lá nunca a TV aberta foi realmente uma questão nunca como é aqui. Era predominante. A Exato. TV a cabo era mais forte historicamente do que a TV aberta. Mas, por outro lado, a gente vê que muito do que acontece nos Estados Unidos acaba sendo replicado para cá, né? Olha, o crescimento do streaming, ele é um fato, é uma realidade. A gente não tem como fugir disso. Agora... Quando eu leio, por exemplo, né, no noticiário, o streaming está matando a TV, o streaming, o clássico, né? O YouTube é a nova TV. Gente, assim, o tamanho do YouTube, particularmente no Brasil, é muito pequeno ainda comparado à TV. Né? Quando você olha lá o dado
o painel da Cantar Ibope, né? O que ele mostra para a gente? A TV aberta, TV linear, né? Que é a soma do cabo mais a soma do cabo mais a soma da TV aberta, ela é muito dominante. Com 60 e tantos por cento, 63, 64, depende do mês, né? Quando tem mais esporte, isso sobe, né? Quando passa mais jogo na TV, quando tem campeonatos, né? A gente sabe que esse número da TV aberta cresce ainda mais. E é uma dinâmica diferente dos Estados Unidos. Quando a gente pega o Brasil, assim, você vai para o interior de alguns estados, você vai para o interior de São Paulo, assim, né? A internet não é rápida, que nem na capital. Então, você acompanhar jogo de futebol, você assistir TV pelo streaming é muito mais difícil. Então, eu acho que, assim, primeiro ponto, tem uma barreira tecnológica. Ela é geográfica, mas ela é tecnológica, no fundo, porque... geográfica porque afeta as cidades que estão mais distantes do centro, né? Mas ela é tecnológica também porque a capacidade da TV aberta transmitir um grande volume de informação ao mesmo tempo, simultaneamente, ela é maior que a internet. Então, o que eu já ouvi, por exemplo, o Raimundo Barros da Globo dizendo: se a Globo fosse transmitir uma Copa do Mundo no Globoplay, não teria capacidade. O Globoplay ele não foi feito para ser assistido por 40, 50 milhões de pessoas simultaneamente. Não é muito caro você manter essa estrutura. Você precisa ter servidor, CDN, uma série de características que encarecem muito a transmissão. Isso ajuda a explicar porque mesmo uma gigante como a Amazon, como a Netflix, né, a Amazon é a maior empresa do mundo de nuvem. Né? A Netflix usa a nuvem da Amazon, por exemplo. Mas quando essas empresas vão fazer transmissões no online, você ainda tem problemas. Problema para assistir, problema para... Quando começa a transmissão também, né? Tem um delay que é natural. E dependendo da parcela da população que você vai falar, ela não consegue acompanhar esse jogo ali no tempo real. Mas o Casimiro é um sucesso, a Cazé TV vai muito bem. Sem dúvida vai. E vai ter espaço para o Cazé e para muita gente fazer conteúdo ali no YouTube, no streaming. Agora, é muito prematuro a gente dizer, no Brasil particularmente, que a TV está morrendo. Tem essa necessidade de matar, né? Isso gera engajamento, isso gera clique. A gente sabe que dizer que morreu ou que está morrendo chama atenção. Mas não é uma realidade. A gente ainda vê o anunciante, no momento que ele quer atingir um público massivo, mover história ao mesmo tempo, a TV é muito eficiente. E aí tem um outro ponto, que os números, né, do YouTube, os números de streaming são gerados pela própria plataforma. Ou seja, o YouTube diz o próprio número dele. Agora a gente está indo para um modelo que empresas de pesquisa começam a validar os números do YouTube. E o que a gente está vendo é que o número, né, é inferior àquilo que parece. Você vê lá, teve 10 milhões de views. Na cabeça das pessoas, fica, então 10 milhões de pessoas assistiram aquele... Não são 10 milhões de pessoas. Um view não é um espectador. Então, tem uma discrepância muito grande dos números do YouTube para os números da TV. E o streaming, né? Qual é a sensação que eu tenho? A fronteira entre o streaming, TV e até o digital, ela está sendo apagada. Mas não raro, quando você vai olhar o consumo que mais cresce dentro do YouTube, é o conteúdo que tem o perfil, o formato de TV. Quando você olha o MrBeast na Amazon, no Amazon Prime, cara, é um produto de TV. Ele é um youtuber, mas ele está fazendo um conteúdo tipicamente de TV dentro do streaming. E talvez o MrBeast na TV aberta funcionasse ainda melhor do que no streaming, que tem suas limitações, né? Um programa de premiação, um personagem popular. Então eu não sei até que ponto tem sentido essa discussão se o streaming vai matar a TV. Porque a gente vê o Globoplay com conteúdo da Globo. A gente vê o YouTube. Aliás, o YouTube anunciou essa semana, né, novos contratos tentando fazer programas mais longos dentro do YouTube.
Porque para o YouTube é um problema, né? Esses vídeos muito curtinhos, com pouco engajamento. Eu vi um post, inclusive, da CNN, né? Dizendo que só 0,06%, não vou lembrar o número de cabeça aqui, mas depois eu vou pedir para colocarem o número aqui da CNN, que é um canal que tem 6 milhões de seguidores no YouTube. É um número relevante. Mas é uma minoria, uma parcela muito pequena de canal que consegue ter mais de 1 milhão de seguidores no YouTube. E isso é um problema, porque mostra que no final o engajamento no YouTube ele é pequeno quando eu olho o tempo de consumo de cada vídeo. As pessoas veem pouco tempo, então o Shorts engaja, mas é muito curto. Então o YouTube está tentando trazer, né? Atrair emissoras como a própria CNN, tem um acordo com a CNN, tentando trazer criadores de conteúdo, empresas que façam conteúdos mais longos e que engajem por mais tempo. Porque até para você comparar TV e YouTube não é uma comparação justa. Por quê? A TV, ela tem uma atenção concentrada. A TV, a Netflix, então eu sento para ver Netflix, eu tenho uma intenção ali. Eu vou ficar 1 hora e tanto, se emendar ali final de semana, é capaz de ficar mais tempo vendo, né? Então, eu vou assistir o anúncio, ou tem uma grande chance de eu assistir o anúncio até começar o conteúdo. No caso do TikTok, o próprio YouTube, o anúncio vira paisagem. Você tem um nível de engajamento menor, porque você tem um comprometimento menor com aquele conteúdo. Não sei, quem tem filho em casa já deve ter visto, né? Tá a criança lá assistindo o TikTok, YouTube, esses conteúdos de baixo engajamento, tá conversando com o amigo no WhatsApp e tá jogando videogame ao mesmo tempo. Então ele tem ali uma absorção do conteúdo que provavelmente é menor do que seria na TV, em outros meios. A McKinsey, que é uma empresa de pesquisa, uma gigante aí de pesquisa, fez um relatório bem interessante. Vamos colocar também nos comentários um relatório bem interessante comparando o valor da atenção. O que eles defendem nesse report? Que os grupos de mídia precisam começar a pensar em atenção. Qual o valor da atenção que eles estão vendendo? Por isso que quando você... E eles têm uma calculadora de atenção lá. Quando você pega o impresso, mídia impressa, a atenção é super alta. Isso ajuda a explicar por que o impresso está voltando em vários lugares. As pessoas estão consumindo impresso de novo porque tem um esgotamento das redes sociais, né? As pessoas estão cansadas, tem um problema de credibilidade da informação, e aí eu percebo também um movimento, né, contrário a essa informação cada vez mais superficial, que é característica das redes. As pessoas querem voltar, ou as pessoas é muito genérico, mas um bom número de pessoas, ou um número significativo de pessoas, está indo para um lugar que ela tem informações com mais profundidade, né? Com mais contexto. E isso explica muito porque o jornal e o impresso estão voltando, principalmente revista, né? No Canadá, a faixa de público que mais cresce no consumo de revistas são jovens, pessoas com menos de 35 anos. De novo, comparar a realidade americana, como no caso da TV, ou o consumo de revista no Canadá com o Brasil, nem sempre vai funcionar por características. No Brasil, por exemplo, você distribuir jornal e revista é muito caro e difícil. É muito mais barato nos Estados Unidos. Então, é difícil fazer uma comparação pau a pau. Porém, eu acho que é importante a gente olhar os números, mas pensar nessa questão da atenção, na retenção da atenção. O YouTube sabe disso, por isso que está investindo em trazer criadores de conteúdo. E tem outro lado também. As plataformas de streaming, a Amazon, o Amazon Prime, o próprio Globoplay, eles estão trazendo também figuras que são da internet, influenciadores, para tentar absorver essa linguagem mais dinâmica. E provavelmente daqui a um tempo vai ter uma distinção muito menor, né, entre uma coisa e outra, e a gente começa a pensar, aí pensando do ponto de vista do anunciante, em retenção de atenção e conversão. Né? Porque não tem mídia boa ou ruim, tem mídia cara ou barata. E o caro ou barato é determinado por quanto você consegue converter. Então essa é a minha leitura. E também para qual o seu foco, né? Quem você quer atingir o público também. Até o foco, né? O foco do que você vai fazer, para onde você vai fazer, ele é em função daquilo que você quer vender. A gente está vendo uma polêmica tremenda agora em Cannes aí,
com a DM9, da peça fantasma da DM9 para Consul, né? Qual é a polêmica? Usaram IA para alterar, né, uma fala da Glória Vanik. A fala é a imagem, né? E até aquela, enfim, a chamada, né, que a vem chamada aqui também dentro foi alterada. Exatamente. Alteraram a chamada, alteraram a voz. Criaram ali, né, um deepfake com a Glória Vanik, jornalista da CNN. Saiu da CNN, inclusive. Foi um dos indicativos de que o vídeo foi fraudado. Né? Ou que o vídeo usou IA ali para criar uma informação que não existia, um vídeo de desinformação. Porque a Glória Vanik deu a entender que a campanha era um fenômeno. E tinha outro problema na campanha, também porque uma senadora americana, da Andrea, quando ela deu uma palestra no TED, usaram a IA para alterar aquilo que ela falou no TED, dando a entender que ela estava falando da campanha da Consul. Bom, foi um desastre, a campanha está sendo investigada. A gente está gravando isso aqui na quinta-feira, a investigação ainda está em andamento. Hoje, por exemplo, o Ícaro Doria, que era o CEO da DM9, foi desligado. Saiu da agência. Eu acho que tem uma longa discussão aí, né? Se tem sentido desligar uma única pessoa, porque até se faz sentido desligar. Sim, a empresa errou, mas eu não consigo entender que foi uma única empresa que errou. Uma única pessoa que errou dentro da empresa. E também não é uma única empresa. Porque os executivos, ou a executiva da Consul, estava em Cannes e subiu no palco para receber o prêmio. Da mesma maneira que ela estava no palco, postou foto comemorando o prêmio, celebrando o prêmio. E para mim, assim, qual é o grande ponto? A DM9 e a Consul poderiam ter dito, vamos devolver o prêmio. A própria Consul poderia ter, como cliente, dito, DM9, nós iremos devolver o prêmio. E isso não foi feito. Então, empurrar o Ícaro da posição dele me parece um caminho fácil. Agora, a agência devolver o prêmio, tá aqui, erramos, vou devolver o prêmio para Cannes. Isso não foi feito até agora. Para mim é o grande problema. Talvez mude, mas nesse momento o prêmio não foi devolvido. Porque na hora que apareceu a notícia, você falou assim, olha, errei. Tá aqui, não mereci o prêmio, entendi que não mereci o prêmio. Cannes, não fizeram. Sim. Então, no final, uma demissão é para tentar apaziguar a mídia, mas não mostra um real arrependimento, porque nem a Consul, nem a DM9 devolveram o prêmio. Perfeito. Aproveitando aí o gancho que você deu de IA, bom, tem pessimistas, tem otimistas em relação à IA, a gente também já trouxe pesquisas aqui, mas realmente uma coisa que tem surgido elas são capazes de reverter, assim, hoje a gente controla a IA. É possível que num futuro próximo a IA supere a inteligência humana e passe a controlar os humanos, e isso ganhou um nome, né, dessa autonomia da IA, que é o PDUM, e significa a probabilidade de uma IA super inteligente destruir a humanidade. Então também se fez uma reflexão aí. E se os pessimistas estiverem certos? Eu acho que tem as duas possibilidades, né? Os pessimistas estarem certos e os otimistas estarem certos. E nenhum dos dois cenários me parece muito agradável. Porque, vamos lá... Se muito 8 ou 80, né? Não, 8 e 80, mas nos dois cenários a gente se ferra, né? Num certo sentido, talvez em um mais que outro. Mas vou explicar a minha linha de raciocínio aqui. Se os pessimistas estiverem corretos e a IA for dominar o mundo, né? Inclusive, se uma IA controla a energia nuclear, se uma IA controla exército, né? Controla armamento, controla energia nuclear, controla os meios de produção, gente, não precisa ir muito longe, basta olhar os cenários aí que a gente tem de ficção, né? Skynet, do Exterminador, a gente tem aí um risco da IA se voltar contra nós. Mas pode ser uma IA boazinha, uma IA que vai, de fato, guiar a humanidade. A gente também tem vários filmes aí que mostram como a gente vai ter uma humanidade, talvez, regredindo, né, em vários fatores. Assim, tem um filme... tem vários filmes, assim, Star Trek, né, fala dessa questão, aborda em alguns momentos, né, como a gente vai... É quase como se a IA fosse um músculo, se, né, o cérebro fosse um músculo, a gente deixa de usar esse músculo
e vai atrofiando, né? Então, esse é um risco. Ok, né? A IA fica hiperinteligente, se ela for malvada, acabar com os humanos, se ela for benigna, a gente regredir se tornando seres quase como se fossem os seres no zoológico, né? Para serem apreciados e cuidados, talvez não no zoológico, mas numa reserva ambiental. A IA vai estar zelando ali pela gente, seria bom. Agora, tem um outro cenário que não, e tem vários pesquisadores que dizem que não é possível a IA substituir o humano, que a gente vai levar muito tempo e talvez nunca alcance o ponto que uma IA seja mais inteligente do que nós, né? Essa autonomia também, né? Talvez, assim, eu desconfio desse discurso do Vale do Silício, eu acho que isso não vai acontecer no curto prazo, mas em algum momento pode acontecer. Mas vamos partir do princípio que não aconteça. Mesmo que isso não aconteça, a gente já vê um cenário agora, por exemplo, estava lendo hoje, né, na Inglaterra, Accenture, KPMG, consultorias deixando de contratar, queda de 40%, 50% de contratação de jovens, né? Pessoas que estão saindo da faculdade, pessoas que estão se formando, vão entrar no mercado de trabalho, essas empresas param de contratar. Hoje já tem um impacto real do uso da IA, né? E muitas vezes o que a gente percebe, a IA não faz o trabalho melhor, né? Na verdade, ela nem resolve o problema. Mas aí eu acho que, de novo, a gente cai na questão da atrofia, né? Coisas que antes a gente talvez buscasse maneiras novas de fazer, talvez trouxesse inovação, isso para de acontecer. A IA olha muito para trás, no que já foi feito. E, claro, nesse momento a gente tem muito conteúdo feito para trás, né? Que já resolveu cases, né? Como no caso das consultorias, vários cases. Mas talvez tenha duas questões aí que se ramificam, para não ser tão pessimista também, que assim, talvez muito do que a IA esteja fazendo era um trabalho que agregava pouco valor para as empresas, né? Tanto para as consultorias como para os clientes das consultorias. E a gente se acomodou em vários setores. A gente se acomodou no jornalismo, a gente se acomodou na publicidade, a gente se acomodou no setor de consultoria. O que eu chamo de acomodar? No jornalismo, por exemplo, que é o que a gente faz. Para quantas matérias copiadas e mastigadas e replicadas por IA a gente publica hoje, para quantas matérias originais a gente faz que tem apuração, que tem jornalismo? Para cada valor econômico, né, que é o veículo que eu tenho uma coluna, mas que você vê os profissionais apurando, que tem fonte para cada valor econômico, quantos sites produzindo lixo e copiando o conteúdo do Valor e de outros lugares existem? Quando a gente fala de agência, para cada campanha criativa, original, que é feita, quanta campanha irrelevante só para gerar clique ou fraudulenta é produzido. O volume de campanha fraudulenta é absurdo hoje em dia. Tem muita fraude. E aí se criou um jogo que todo mundo finge que está tudo bem, né? Eu finjo que eu estou fazendo jornalismo, mas na verdade eu não estou apurando mais nada. Eu finjo que eu estou na agência sendo criativo, tentando fazer um conteúdo original. Eu finjo que, como consultoria, eu estou de fato levando soluções para o cliente. E aí, olha a conexão, né? Pelo menos que eu faço. Hoje eu estava vendo, né, no jornal... a média salarial dos CEOs brasileiros, os principais CEOs brasileiros, é de 15 milhões de reais. Né? E aí tem CEO, como o CEO do Itaú, o Milton, né, que fatura aí, ganha por ano mais de 60 milhões, 65 milhões, se eu não estou enganado. Eu não preparou isso antes, eu estou lembrando aqui. Até que ponto uma pessoa deveria ganhar 65 milhões na liderança de uma empresa? Eu sou super a favor do livre mercado, tá? Só que talvez a gente esteja desvirtuando um pouco o processo das coisas, botando muito valor em figuras como Elon Musk, lideranças, né, empresariais, pagando uma fortuna para esses caras e aí criando, né, um círculo vicioso de que eu acho que o cara, porque ganha mais, vai ter uma solução melhor e essa solução melhor
significa que ele tem mais dinheiro. Então eu crio um ciclo que para uma empresa ser boa hoje em dia, ela precisa ganhar mais, precisa faturar mais, entregar mais dinheiro. E isso é muito nocivo no médio e longo prazo, né? A gente vê as big techs aí, Google, Meta. Pô, a Meta agora mandou todo mundo embora de IA, porque basicamente criaram uma IA copiando, usando conteúdo de uma maneira super duvidosa. É uma IA ruim. As pessoas estão parando de usar o WhatsApp. Eu mesmo, né? Tenho grandes questões com o WhatsApp. Eu não quero o WhatsApp lendo as minhas mensagens. Não quero, porque a gente sabe, né? Quando hoje você vai abrir um negócio, o que você estava falando no Facebook já te sugere uma campanha no site que não tinha nada a ver. Então tem um uso de dado ali que é absurdo. Então, assim, eu estou indo para o Signal, que é uma alternativa ao WhatsApp. E agora com publicidade vai ficar pior ainda, porque qual a chance, né, do Facebook não usar? Ah, ele não lê o que está escrito ali, mas ele tem um metadado. Ele tem todo o contexto daquilo que você está falando, né, para te sugerir publicidade. Então, para mim, eu acho que é invasivo. Não quero as minhas conversas reveladas. Então, agora, essa busca, né, por a cada 3 meses entregar mais dinheiro, ela tem consequências para a democracia, ela tem consequências para a sociedade. Então, esse capitalismo selvagem, né, do executivo ganhar cada vez mais, de todo mundo ganhar cada vez mais, em algum momento, né, o Seinfeld diz isso, em algum momento, a gente chegou à conclusão que o bacana era ganhar muito. E não era, de fato, entregar um legado ou fazer alguma coisa efetivamente interessante ou relevante. Então, a gente criou um ciclo na sociedade que o que torna você relevante é o fato de você ter mais dinheiro, é conta bancária. Então, por você ver, Flávio Augusto, que a gente já falou aqui, eu tenho um relógio de não sei quantos milhões. Que idiota, assim. Qual é o seu legado? E o Flávio, que é um cara inteligente, que é um cara que fez coisas relevantes no mundo dos negócios, tem coisa muito mais interessante para falar. E aí o cara está sendo definido pelo relógio que ele usa. É tão medíocre. Assim, aí eu vejo uma campanha do BTG, por exemplo. Eu tenho conta lá no BTG. Quando eu vejo uma campanha com o Flávio Augusto, eu falo, puta, esse não é meu banco. Não é o banco que eu quero. E sei lá, quando o BTG pensou no Flávio Augusto, talvez nem tenha pensado no relógio. Mas, de novo, a gente tá definindo o que é sucesso pela conta bancária. E, para mim, é uma medida muito medíocre e vários dos problemas que eu vejo hoje em dia têm origem nisso, né? A gente medir sucesso pelo tamanho da conta bancária. E nesse universo de bilionários, de big techs, de redes sociais, essa semana está tendo, o STF retomou o julgamento do artigo 19. Aí a possibilidade das redes sociais, aí sim, as big techs, Meta, enfim, Google, serem reguladas. E, enfim, já tiveram parlamentares que votaram, mas, enfim, ministros que votaram. O voto foi de todo mundo, na verdade, meio... Já tem maioria para mudar o artigo 19. Então, e aí a pergunta que fica é, como? Então, ok, estamos todos a favor, mas só para dar um contexto, né? Aqui para quem não está acompanhando. O artigo 19, né, do Marco Civil da Internet, ele diz que as plataformas não têm responsabilidade sobre o conteúdo publicado. Então, as plataformas só tiram do ar algum conteúdo, ou qualquer conteúdo, só tira do ar por ordem judicial. Então, a justiça precisa determinar que aquele conteúdo tem que sair do ar. Mas, obviamente, hoje, quando você tem um problema, até a justiça, até ter uma ordem, isso leva tempo, né? Então, a grande maioria dos problemas que a gente tem na internet hoje, desde crimes sendo cometidos nas redes sociais, toda essa problemática em torno das redes, ela tem gente se aproveitando desse buraco que é, eventualmente, uma demora para sair uma decisão. Se você faz uma acusação grave contra alguém, isso fica 5, 6, 10 ou meses no ar até sair uma decisão na justiça, é muito ruim para a pessoa. O que é que o artigo 19, né, ele vai mudar? A discussão agora é se ele vai mudar, se ele vai cair, e aí as plataformas passam a ser responsáveis por tudo, ou se ele vai cair em partes. As plataformas passam a ser responsáveis por tirar uma parte do conteúdo sem ter que remover tudo. Isso vai ser votado ainda pelos ministros, vai ter uma definição para ver o quanto cai. Mas eu acho que tem alguns dados importantes. O Google, né,
Fábio Coelho, presidente do Google, já tem dito que o Google vai reduzir a presença. Sim. Gente, isso é uma bobagem. Fez uma ameaça aí, né? Já é uma ameaça, né? É como o Google opera. Ele diz que na Austrália ele falou que o Google falou, não foi o Fábio, né? O Google falou que iria sair da Austrália. Aí a Microsoft falou, você vai sair? Eu entro. Pergunta se o Google saiu. Fez acordo, fechou e continuou lá. No Canadá, o Google falou, não vai mais ter notícia na internet. Fez acordo e continuou. Porque é óbvio, né? Se o Google tira o conteúdo, fica uma ferramenta pior. Com uma ferramenta pior, quem cresce? Os concorrentes. O Bing, o ChatGPT, que já está comendo muito o mercado do Google. Então isso é uma falácia. Essa história de que vai tirar conteúdo. Porque qual é a lógica que ele usa? Como eu não sei o que exatamente é crime, a justiça não vai me falar, por via das dúvidas eu vou tirar tudo. O argumento tem sentido se parar para pensar, mas não é verdade. É o velho argumento da censura, não, né? Pois é, mas ele não é verdade, porque basicamente assim, o que está se falando, se cair o artigo completamente, é que o Google e a Meta vão ter que operar que nem TV, que nem jornal, que nem rádio. Você é responsável por aquilo que você publica. Que é até justo se você pensar. Eles não concorrem pelo mesmo dinheiro de publicidade? É o mesmo dinheiro de publicidade, eles informam da mesma maneira, comunicam, então são empresas de comunicação, deveriam seguir a legislação de comunicação. Não seguem. Porque o artigo 19 diz que eles não são responsáveis por nada. Bom, mas para mim, eu acho que o ponto mais importante é o NetLab do Rio, NetLab da UFRJ, que é um centro acadêmico, né, que está pesquisando desinformação, que está pesquisando fake news, fez um levantamento e foi confirmar aquilo que o Google estava dizendo. Então ele pegou a legislação europeia, onde já mudou e as Big Techs já atuam de uma maneira muito mais semelhante ao Brasil, eles foram lá, fizeram o levantamento para ver o que de fato mudou com a implementação de leis semelhantes a essa que estão passando no Brasil. Mudou quase nada. Porque o fato é que as Big Techs já fazem moderação. E elas conseguem fazer moderação. Cai muito pouco. Assim, na prática, muda nada. O que muda? É uma conta que custa muito mais cara. Então, a grande briga das Big Techs não tem nada a ver com censura, com liberdade de expressão. O Google e a Meta são empresas que operam com 38% de lucro. Então, a cada ano, a gente está dizendo que essas empresas faturam bilhões, ficam com 38% de tudo aquilo que entra de dinheiro. Estamos falando de bilhões e bilhões de dólares. É muito dinheiro. Diante desse cenário, eles não querem reduzir o lucro deles. Quando você compara o New York Times, sabe quanto é a margem de lucro do New York Times? 10%. No ano passado, o New York Times teve margem de lucro de 10%. Quando você pega Big Techs, a gente está falando de margem acima de 25%, 30%. Então, o Google tem mais de 38%, a Meta tem mais de 38%. E quanto tem a Globo, por exemplo? O Grupo Globo, que tem TV, então, é um grupo gigante no Brasil. A margem no ano passado foi de 9%. Aliás, a maioria das empresas, a maioria dos negócios tem margem 9%, 10%, às vezes inferior a 10%. Né? É a margem. Para cada 100 que você coloca, você tira 10 de lucro. Só que, como que o Google e a Meta fazem tanto dinheiro? Demitindo muita gente, né? E automatizando os processos. Porque quando você fala em checar e verificar, é um trabalho humano intenso. Mas a Globo tem margem... Claro que a Globo tem margem de 9%. Tem editor para o jornal, tem profissional checando a veracidade da informação. Tem profissional produzindo a notícia. Até na publicidade, né? Você acha que você chega lá e coloca qualquer anúncio, tem um time jurídico que muitas vezes avalia se aquele anúncio segue a lei, se aquele anúncio pode ir para o ar. Então aquele monte de anúncio de cogumelo mágico que você vê nas redes sociais, você não vê na TV. Você não vê no jornal. Porque o veículo pode ser responsabilizado pelo que ele está levando ali. E tem uma questão de marca também. Então, eu acho que assim, a gente tem uma dinâmica hoje que é muito ruim para os veículos de mídia, porque eles são obrigados a seguir uma série de regras que as redes sociais não seguem. Por que as redes sociais não querem mudar nada? Porque elas se beneficiam do caos. Esse caos que tem hoje em dia é muito rentável, é muito lucrativo e elas não querem abrir mão disso.
Perfeito. Essas são as notícias de hoje. Notícias não, né? As análises. Muito bem, então. Terminamos. Yulia, obrigado. Obrigada. Chegando ao final de mais um Ravache Pod. Obrigado, Yulia. Muito obrigada. Antes de ir embora, eu vou agradecer aqui quem nos apoia, né? Plot Bay Studio, o estúdio aqui onde são feitas as gravações do podcast. SEO Lab, que é a consultoria de SEO e tecnologia. A Jagger, JAGR, que é uma agência de produção de conteúdo que não usa IA para fazer conteúdo, não para escrever claro, o conteúdo, não escreve conteúdo usando IA. Esse é um diferencial competitivo deles. E a Ravache Media, só para constar, que é a minha empresa de palestra, treinamento. Então, se você tem uma redação, precisa aumentar a audiência, quer aumentar eficiência da sua programática, da sua publicidade ou de tecnologia, aí tem a Ravache Media aí para atender, a SEO Lab também, quando é mais tecnologia, SEO, enfim. Se você produz conteúdo, tem alguma dificuldade ou necessidade, a gente pode te ajudar. Lembrando ainda que a gente está nas redes sociais, tem os perfis do Ravache Pod, como tem muito corte, muito material bacana, vamos separar a rede para conseguir dar num volume maior também. Lá no meu perfil pessoal, né? Ravache, G Ravache, no LinkedIn, Guilherme Ravache, não, confundi, né? G Ravache, Gravache, no Instagram e Guilherme Ravache no LinkedIn. Mas tem também Blue Sky, tem as outras redes, tem diversas dessas redes, mas a rede que eu sou mais atuante, sendo bem direto, é o LinkedIn. Fica o convite para acompanhar o Ravache Pod e os meus perfis pessoais, onde eu compartilho lá informação, dado, número, pesquisa e tudo mais. Muito bem, então encerramos por hoje. Yulia, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.